há meses atrás que uma condenação com o trânsito em julgado levaria uma enorme conturbação política do Brasil e nada ocorreu. Meu caro professor Vila, muito prazer estar aqui de novo com os colegas o Wellington e o professor Tangerino. Eu queria voltar para começar a um aspecto que você mencionou que eu acho muito importante. É um momento histórico extremamente importante. A gente não se dá conta, às vezes, né? Como está muito rápido todo esse processo, eu não sei se a opinião pública em geral se dá conta, né, do que significa, nessa fase da consolidação da democracia no Brasil, que um ex-presidente que tem raiz militar e várias personalidades militares de alta patente, não é, serem investigados, processados e condenados por ações que cometeram, por crimes que cometeram, o significado histórico disso no Brasil é muito importante. Porque num certo sentido, a demonstração de que nós podemos submeter a sociedade brasileira ao império da lei. E a lei vale para todos os lados, a lei vale para quaisquer figuras, independente da posição que tenham do ponto de vista econômico, social, da sua alocação. E veja que você conhece muito bem isso. A intervenção dos militares na política brasileira durante muito tempo foi, digamos assim, um elemento estrutural que representava a impossibilidade da democracia se tranquilizar, da democracia, digamos assim, se estabelecer e seguir sem percalços, né? Houve muitas, aliás, desde a proclamação da República no século XIX, e depois sucessivas intervenções. Isso me levava muitas vezes a dizer, em debates que eu participei, mesmo em coisas que eu escrevi, me levava sempre a dizer o seguinte: nós temos 3 grandes problemas no Brasil, né, para que funcione bem o sistema político, na minha opinião, pelo menos, que é um modelo de presidencialismo que suscita sucessivas crises. Se você lembrar, desde do suicídio de Vargas na sequência até os impeachments, né, e agora com essa, digamos, empoderamento que, de certo modo, ocorreu no parlamento, diminuindo completamente as prerrogativas que eram do chamado presidencialismo de coalizão. Então, presidencialismo, a representação política em que uma boa parte dos brasileiros, dos eleitores, não se sentem representados pelos partidos políticos. E eu dizia, e a terceira questão importante de longo prazo é a questão militar. Pois bem, eu acho que nós temos que elogiar as autoridades militares atuais, uma boa parte, não é, da comunidade militar, que foi quem, de certa maneira, ao lado do Supremo Tribunal Federal, evitou que houvesse um golpe de Estado no Brasil. O que significa que há um amadurecimento dessa questão, um amadurecimento que está ocorrendo, novas gerações de militares que entendem o seu papel constitucional de uma outra maneira. Eu me lembro, você deve se lembrar disso também, uma observação do historiador José Murilo de Carvalho. Grande O professor José Murilo chamava a atenção a certa altura: o Brasil, de um total de 7 constituições, 5 sempre reservaram um lugar de intervenção para os militares, como a de 88, no seu artigo 42, reserva. 142, é verdade. 142, reserva, né? Então, o Zé Murilo dizia, bom, só 2 constituições escaparam dessa... O que significa que a presença, do ponto de vista cultural, institucional, é muito forte. Eu acho que nós estamos começando a enfrentar essa questão. E os chefes militares atuais, desse ponto de vista, têm um papel muito importante, inclusive com o ministro da Defesa, que também faz um trabalho de organização dessa mudança. Ele é um defensor da mudança, no sentido de
examinar melhor as prerrogativas que são atribuídas aos militares no artigo 142. Não é? Então, eu digo, o momento histórico é muito importante, não é? E tem essas consequências para a conjuntura que você mencionou. Quer dizer, por um lado, há uma série de elementos da vida econômica, não é, do país e de mudanças que ocorreram em alguns dos governos democráticos, inclusive no sentido social, e estamos em crise. Apesar disso, estamos em crise. Há um choque, há um conflito que permanece entre as diferentes instituições republicanas, o que não é bom. Quer dizer, se nós pensarmos friamente, a democracia faz promessas muito importantes para os cidadãos, que são considerados os soberanos, né? Uma delas é a boa vida, é cuidar do bem-estar. Agora, isso não ocorre só porque você decretou ou porque se aceitou a democracia. Isso ocorre por causa da ação dos atores, dos que estão, digamos, no comando, na ação dessas instituições. Mas se as instituições não desempenham o seu papel, aquelas promessas que são tão importantes, não é só a liberdade que é fundamental, é a boa vida, é a possibilidade da sociedade se desenvolver e das pessoas encontrarem, digamos, uma perspectiva em que elas possam crescer, se desenvolver e por aí vai. Não é? Então, eu acho que esse momento é muito, digamos, será lembrado na história brasileira como um momento de passagem, não é? Que provavelmente vai ter consequências extremamente importantes, consequências benéficas, né? Há uma transição ocorrendo, inclusive no papel do sistema político. De certa maneira, o sistema político está deslocando o eixo que, em grande parte, se situava no executivo para o parlamento, não é? Isso vai levar a uma discussão, a um debate de como a sociedade brasileira vai desejar responsabilizar mais do que hoje os partidos políticos. Eles terão que ser mais responsáveis perante a sociedade e responder melhor aos seus eleitores. Então, acho que é um momento muito importante. Você chamou atenção para isso, não é? E as intervenções anteriores também, num certo sentido, chamaram, em campos específicos da área jurídica, chamaram a atenção para essas mudanças que estão ocorrendo no Brasil, não é?